a Deus, queremos saudar nossos irmãos, na paz, Senhor Jesus Cristo, né, nossos ouvintes, que Deus venha abençoar, é o que nós desejamos do fundo do nosso coração, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua e da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 12, né, como nós... 12 de 3 de 2023. Exatamente, ou seja, né, dia 12 de março de 2023, agora é 12h20, e nós vamos trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra, um aprendizado da palavra de Deus, um ensino da palavra de Deus, que alguns já conhecem e outros ainda não conhecem. Mas nós estamos aqui para levar conhecimento da palavra de Deus a todas as almas, né? Para que todas as almas sejam abençoadas por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 16, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, se nós for guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós não estaremos sobre condenação, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, daí fala das obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, né? E é imoralidade sexual, a impureza, né? A libertinagem, né? Iras, discórdia, divisões, facções, né? Invejas, né? Bebedeiras, né? Preste atenção, que tem muito mosquito aqui, irmãos, peço perdão, né? Os mosquitão grande. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, né? Invejas, né? Bebedeiras, orgias, né? E coisa semelhante a esta declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Ou seja, a pessoa que vive... Vamos mudar um pouco aqui, irmãos, que aqui tem muito mosquito, né? Nós vamos mudar um pouco aqui, irmãos, porque ali, aonde tem muita sombra, né? Tem muito mosquito aqui, irmão Alexandre. Glória a Deus, né? E aqui nós vamos dar seguimento a essa palavra, e você fique aí, né, compartilhando já esse vídeo, para que mais pessoas elas venham a ser abençoadas pela palavra de Deus. Amém, amados do Senhor Jesus Cristo? Então, a palavra fala assim, ó: as obras da carne, né, e os frutos do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, ou seja, debaixo da condenação. Daí fala, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta declaro a vocês, como já antes o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Ou seja, a pessoa que viver, né, segundo a vontade da sua carne, a pessoa que viver, né, na prática dos pecados da carne, dos desejos,
carnais, ela vive sobre condenação, né? E não adianta nós justificarmos, né? Dizermos, que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que a igreja é um lugar de pessoas pecaminosas. Claro, sim, com certeza, na igreja tem pessoas imperfeitas, né? Tem pessoas imperfeitas, tem pessoas pecaminosas, né? Pessoas que pecam todos os dias, né? Porque, claro, de uma forma ou outra, nós sempre pecamos todos os dias. E precisamos da graça, e precisamos da misericórdia, e precisamos da compaixão do Senhor. Mas uma coisa nós temos que entender na sua palavra, né? Que nós não podemos permanecer no pecado, ou seja, permanecer no pecado é permanecer na iniquidade. A iniquidade é a permanência no pecado, é a permanência do erro. Porque se você botar na sua consciência, né, nos seus pensamentos, na sua mente, eu sou pecador, eu sou falho, né? Eu sou cheio de defeito, né? Aí você vai ficar se justificando para não fazer nenhum esforço e não mudar de vida, né? Glória a Deus, aleluia! Louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que luz, irmão. Olha lá, irmão, ó. Ó o vermelhão, que legal. Oh, Deus. Glória a Deus, ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, presta atenção, irmãos. Presta atenção, né? Tudo bem, somos, claro, somos pecadores, sim, né? Somos falhos, sim, né? Erramos, sim, mas nós não podemos ficar só se justificando, né? Nessas palavras, para nós permanecer na prostituição todo dia, para nós permanecer no adultério todo dia, para nós permanecer no engano todo dia, né? Para nós permanecer na mentira todo dia, né? No engano, permanecer no engano todo dia, né? Porque tem pessoas hoje, né, que não querem mudar, né? Estão na igreja, né? Fazem a obra de Deus, mas não querem mudar, né? Querem pregar a palavra de Deus, mas não querem sair do pecado, né? Querem cantar, querem louvar, adorar, exaltar ao santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, mas não querem sair do adultério, não querem sair da fornicação, não querem sair da prostituição, não querem sair da mentira, do engano, da falsidade, não querem sair da soberba, não querem sair do egoísmo, não querem sair do olho grande, mas querem orar a Deus. Mas querem continuar com o nome do Senhor Jeová em sua boca, em seus lábios, querem continuar com o nome do Senhor Jesus Cristo em seus lábios. É preciso nós tomar uma posição. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Como eu pregava na rádio na sexta-feira, né? Sexta-feira eu pregava na rádio, né, sobre o caráter do cristão, né, que o cristão ele precisa ter caráter. E por dentro da Bíblia, por dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, para que não ficasse nas minhas palavras, eu preguei somente por dentro da palavra de Deus, né, somente usando versículos da Bíblia, falando por dentro de contexto bíblico, para que não houvesse crítica. Porque quando nós criticamos uma pregação, nós criticamos o Criador do céu e da terra. Porque quando nós criticamos uma pregação, nós criticamos o Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós criticamos uma pregação, nós criticamos o Espírito Santo de Deus, né? Porque é o Senhor Deus que fala em nossa boca. Porque é o Senhor que nos usa na sua palavra, né? E quando nós abrimos a nossa boca, é para ser boca de Deus, né? E eu falava sobre o caráter do cristão, né? Porque às vezes é difícil, as pessoas vivem no pecado,
né? Vive na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, no engano, na falsidade, quietinho ali, só praticando, né, esses pecados imundos, né? E às vezes muitos já sabem, mas ficam acompanhando para ver se vai haver mudança. Às vezes muitos já conhecem, mas estão orando para ver se vai haver mudança, né? Estão pagando o preço, estão se esforçando para ver que vai haver mudança. Às vezes tem coisas que a escolha é nossa, a decisão é nossa. Às vezes a gente ora para uma pessoa se converter, mas se a pessoa não quer se converter, como é que nós vamos orar? Né? Não adianta, tu tem que orar para o fulano parar de ser mentiroso. Tu tem que orar para ele parar de ser um prostituto, adúltero, né? Mas não adianta. Se ele não quer, ele ama ser um prostituto, ele ama ser um adúltero, ele ama ser um fornicário, ele ama ser um mentiroso, ele ama ser falso, ele ama ser enganador, ele ama ser egoísta, ele ama ser avarento, ele ama ser sem caráter. E nós precisamos ter caráter. Porque se nós queremos usar o nome do Senhor Jeová, se nós queremos usar o nome do Senhor Jesus Cristo, se nós queremos servir a Deus, se nós queremos fazer a obra de Deus, nós precisamos ter caráter. Se nós não tiver caráter, nós não podemos servir a Deus e não adianta nos ficarmos justificando os nossos erros, nós temos que mudar. Nós precisamos mudar, não adianta nós ficar justificando nossos erros, nossos pecados. Nós precisamos nos esforçar para mudar. Nós precisamos nos esforçar para abandonar o pecado. Porque isso é viver no Espírito, né? Então, irmãos, se nós queremos pregar a palavra de Deus, nós precisamos ter caráter e abandonar as obras da carne. Se nós queremos cantar um louvor para o Senhor Jesus Cristo, se nós queremos cantar um louvor para o Senhor Jeová, se nós queremos louvar Pai, Filho, Espírito Santo, nós precisamos ter caráter. Porque você entristece a Deus, porque você entristece o Senhor Jesus Cristo, você entristece o Espírito Santo de Deus quando você fica colocando o nome dele na sua boca e está sempre no adultério, está sempre na prostituição, está sempre na mentira, está sempre no engano, está sempre no egoísmo, está sempre na avareza. O nome de Deus é santo, o nome do Senhor Jeová é santo, o nome do Senhor Jesus Cristo é santo, Espírito Santo já fala, é santo. Se você vive no adultério, na prostituição, como é que você quer colocar o nome de Jesus na sua boca? Como é que você quer colocar o nome do Senhor Jeová na sua boca? Primeiro abandona o adultério, primeiro abandona a prostituição, primeiro abandona a fornicação, a mentira, né? Olha só o que é as obras da carne, né? Precisamos abandonar a idolatria, né? O que é abandonar a idolatria? A idolatria, a gente ama pessoas, né? Às vezes, esse cara é demais, esse cara é demais. Idolatria. Idolatria, precisamos abandonar a idolatria, o que é? Também o amor ao dinheiro, né? Qual é que é o Deus do dinheiro que falam mesmo? Dagon. Dagon, né? Precisamos parar de adorar Dagon, né? O dinheiro para nós é bem-vindo, sabe para quê? Para manter esses vídeos, para manter essa palavra sendo pregada para as almas, para libertar, para curar, para sarar, para transformar. Mas nós não adoramos o dinheiro. Eu quando peço dinheiro, é porque eu preciso do sustento da minha família, é porque eu preciso manter a obra de Deus. Porque eu prefiro me humilhar, eu prefiro pedir do que viver de corrupção, do que viver de dinheiro sujo, do que viver de dinheiro que é fruto de sujeira, que é fruto de pecado,
que é fruto de imundície. E é assim que nós temos que viver, irmãos, né? Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Mas quem tem que vencer é o espírito e não a carne. Porque você é cristão. Porque você se converteu a Cristo. Você é um convertido a Cristo. O pecado já era. A iniquidade já era. É vida nova em Cristo. É vida nova no Senhor Jesus Cristo. Não há como viver com o Senhor Jesus Cristo e viver no adultério. Não há como viver com o Senhor Jesus Cristo e viver na prostituição. Não há como viver com o Senhor Jesus Cristo e viver no egoísmo, na prostituição, na mentira. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve as obras da carne, ou você serve os frutos do Espírito. Ou você serve o Senhor Jesus Cristo, ou você serve Satanás. Nós precisamos tomar uma posição de quem nós somos servos, quem você tem servido, quem tem sido seu Deus. Qual tem sido o seu Deus, eu te pergunto, meu irmão? Em quem você tem servido? Porque se nós praticar idolatria, nós vamos para o inferno. Porque se nós praticar feitiçaria, nós vamos para o inferno. Se nós causar inimizade, nós vamos para o inferno. Sabe também o que é um cristão sem caráter? É aquele que pratica inimizade, é aquele, eu não gosto desse irmão, eu não gosto dessa irmã, eu não gosto desse pastor, eu não gosto dessa pastora, eu não gosto desse evangelista, eu não gosto desse diácono, eu não gosto desse presbítero. Eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. Eu sinto muito em dizer, a pessoa quando age assim é porque ela não tem caráter de uma pessoa cristã. É porque ela não tem caráter de uma pessoa convertida no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela não consegue amar as pessoas. Por isso que ela não consegue gostar das pessoas. Por isso ela não consegue conviver com as pessoas. Porque ela é uma pessoa sem caráter que só vive nas obras da carne. E foge das obras do Espírito, assim como vive na obra da carne, é possível também viver nas obras do Espírito. E nós já vamos falar da obra as obras do Espírito, né, irmão Alexandre? Ora, presta atenção aqui, ó. Versículo 22, né? É Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Pastor, tem uma palavra depois? Eu vou ler junto daí, né? Tá. Mas o fruto, no mesmo vídeo? Tá bom. Vídeo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então preste atenção na palavra de Deus, né? Preste atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, né? A pessoa, o cristão, que é cristão de verdade, ele tem amor. Ele ama as pessoas, né? O cristão, que é cristão verdadeiro, ele tem alegria. O cristão que é cristão verdadeiro, ele tem paz. O cristão que é cristão verdadeiro, ele tem vida longa. O cristão que é cristão verdadeiro, ele tem bondade. O cristão que é cristão verdadeiro, ele tem fidelidade, ele é fiel a Deus. Ele é fiel à palavra de Deus, ele é fiel à obra de Deus. O cristão que é cristão verdadeiro, ele é manso, ele tem mansidão. É uma pessoa mansa. É uma pessoa que não usa da carne. É uma pessoa que não usa de violência, não usa de maldade, não usa de crueldade. Essa é a pessoa mansa. Ela tem o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se o cristão já conheceu o Senhor Jesus Cristo, já conheceu a palavra de Deus, já teve envolvimento com a palavra de Deus, ele tem o domínio próprio. Então, se ele comete o adultério, se ele vive correndo atrás de adultério,
é porque ele ama o adultério. Se ele vive correndo atrás da fornicação, é porque ele ama a fornicação. É porque ele ama o pecado. É porque ele ama Satanás. É porque ele ama os demônios. Por isso que ele não usa o domínio próprio que Deus deu para ele. Porque ele ama mais o adultério do que o Senhor Jesus Cristo. Ele ama mais o adultério do que o Senhor Jeová. Porque ele ama mais a mentira do que o Senhor Jesus Cristo. Porque ele ama mais a idolatria do que o Senhor Jesus Cristo. Porque ele ama mais as coisas ruins do que o Senhor Jesus Cristo. Não se pode servir a dois senhores. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e servir o adultério. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e servir a mentira. Não posso. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e servir a idolatria. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e servir a feitiçaria. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e causar inimizade, não amar as pessoas, não gostar das pessoas. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e desprezar as pessoas, desprezar as almas, desprezar os próximos, desprezar o semelhante, causar rinchas, brigas, ciúmes. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e causar brigas, rinchas. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, nas rinchas, nos ciúmes, na ira, na discórdia, nas divisões, nas invejas, bebendo bebida alcoólica, nas orgias sexuais e coisas semelhantes. Eu não posso servir o Senhor Jesus Cristo e servir todas essas coisas, porque eu estarei servindo a dois senhores. A única vida que você está vivendo é uma vida de condenação. Porque você está cortando para os dois lados, porque você pega os dois lados. Aonde te ajuda, você pega. Seja Cristo ou seja o pecado. Se está te ajudando, você pega. Eu quero dizer para você, se você não tomar uma posição, se você não se converter de verdade ao Senhor Jesus Cristo, Satanás está aguardando você. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, vamos virar para cá um pouquinho. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Então, meus irmãos, vem para cá, pastor. Então, irmãos, preste atenção na palavra de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Você não pode servir a dois senhores. E não fica justificando os teus erros. Não fica justificando a sua podridão. Se converte, se liberta. Para com isso. E viva no Espírito Santo de Deus. E viva sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixaremos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Meu Deus, como tem pessoas que vivem com o nome do Senhor Jeová na sua boca. Como tem pessoas que vivem com o nome do Senhor Jesus Cristo na sua boca. Mas estão torcendo para ver as portas se fechar na vida dos seus irmãos em Cristo. Só consegue ser feliz e alegre com a desgraça do seu irmão em Cristo. Só consegue se satisfazer, se sentir bem, quando vê que o irmão cai, quando vê que o irmão está decaindo, quando vê que o irmão está perdendo as bênçãos do Senhor, quando vê que as portas estão se fechando, aí que se alegram, aí que ficam felizes, aí que comemoram, aí que tem gozo. Te converte, meu irmão, te converte, minha irmã. O cristão verdadeiro, aquele que vive nos frutos do Espírito Santo de Deus, ele é conhecido pelos seus frutos, ele é conhecido pelo seu caráter.
Porque quem é cristão verdadeiro, quem realmente pertence ao Senhor Jeová, quem realmente pertence ao Senhor Jesus Cristo, quem realmente pertence a Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, vive uma vida de amor. Vive uma vida ajudando o seu próximo, ajudando o seu semelhante, incentivando os seus irmãos, apoiando os seus irmãos, levantando os seus irmãos, ajudando os seus irmãos a se levantarem, ajudando os seus irmãos a vencerem. E pessoas que vivem hoje, muitas pessoas hoje que vivem com o nome do Senhor Jesus Cristo na sua boca, com o nome do Senhor Jeová na sua boca, pregando, fazendo orações, servindo a Deus de uma forma enganosa, de uma forma mentirosa. Acho que estão enganando quem? Não se engana. Oh, Deus, tá santo, porque Deus. se conhece o mundano pelo caráter, se conhece o mundano pelos frutos, se conhece o sem caráter pelas atitudes, pelos seus atos. E se você continuar assim, Deus pode permitir alguma coisa, eu não sei o que é, mas nessa noite, se alguém tiver alguma interpretação, eu não sei o significado e nem a interpretação, eu não sei. Mas nessa noite, o Senhor me mostrou nos céus, o Senhor nessa noite em sonho e visão, Ele me trazia num lugar como este, só que lá naquela parte lá de cima, que é aberto, né? E eu olhava para o céu, e quando eu olhava para o céu, surgiu uma mão muito linda, uma mão como eu nunca vi, nunca tinha visto uma mão daquelas ali, né? Uma mão muito linda, irmãos, muito linda mesmo, né? Meia amarelada, meia brilhante assim, meia cor de ouro, com os brilhos, com os detalhes assim, coisa mais linda no céu, e ela ficava cada vez maior, e aquela mão ficava cada vez maior. E eu me ajoelhei diante daquela mão, e o meu coração se encheu de temor, a minha vida se encheu de temor, porque eu estremeci, porque eu falei, meu Deus, é o Deus Criador, é o Todo-Poderoso, e eu sou só um caquinho de um ser humano, né? Só um caquinho, um pó. Eu tenho que me humilhar para Ele, porque é o ser eterno se manifestando no céu, é o Criador, é o Todo-Poderoso. E eu olhei assim, aquela mão, e do lado da mão começou a surgir uma cidade. Mas pensa em cidade linda que eu nunca vi aqui na terra. Uma cidade cheia de detalhes que não tem aqui, que o homem não tem essa inteligência. Uma cidade muito linda. E por incrível que pareça, estava com celulares, né? O irmão estava junto comigo, eu me lembro. Eu dizia, grava, irmão Alexandre, filma, tira uma foto, pelo menos nós temos que mostrar isso. E por incrível que pareça, o celular não funcionava, 2 celulares não funcionavam, nós não conseguíamos tirar foto, nós não conseguíamos fotografar, e nós não conseguíamos gravar vídeo, porque aquilo que Deus mostra, Ele não deixa gravar. Então hoje, como você vê os vídeos na internet, tem muita coisa por aí que é fake news, né? Porque Deus revela as suas coisas e nós registramos, mas às vezes Ele não permite gravar, Ele não permite filmar. Mas eu não quero saber o que é essa mão sobre mim. Só que quando aquela mão estava ali, aquela cidade aparecendo, né? De um lado a mão e do outro lado aquela cidade linda aparecendo. Sabe o que significa isso? Eu creio. Deus vai recolher muita gente, irmão Alexandre. Verdade. Deus vai recolher muita gente, né? Porque a mão representa a mão de Deus pesando sobre muitos aqui na terra, né? Oh, glória a Deus, aleluia! Oramás, suricantaramás. Irmãos, a mão do Senhor sobre a terra, a mão do Senhor sobre a terra, e eu olhava aquela mão, e de um lado eu olhava aquela cidade linda. Eu creio, talvez seja essa a interpretação, mas eu não tenho 100% de garantia. Mas Deus está recolhendo muita gente, né? Você tem visto aí no Facebook,
nas redes sociais, né? Deus está recolhendo muito cristão. Chegou a ver já, irmão Alexandre? Que Deus voltou a recolher os cristãos. Deus está recolhendo muitos cristãos, né? E muitos às vezes falam em arrebatamento, mas não entendem a forma a qual Deus vai arrebatar. Acho que Deus vai arrebatar em corpo. Muitas vezes Deus está permitindo a morte na vida de muitos cristãos porque Ele está salvando a alma. Porque Ele está livrando esse mundo terrível. Porque o mundo está infestado, irmãos, né? Está infestado de falso profeta. O mundo está infestado de gente mentirosa, de gente enganadora, de gente adúltera, de prostituta usando o nome de Cristo, usando o nome do Senhor na obra de Deus. E Deus está recolhendo. Deus está recolhendo. Então a mão do Senhor, oh, glória a Deus, aleluia. Deus confirmou. Glória a Deus, aleluia. Porque a mão do Senhor está sobre a terra. A mão do Senhor está sobre a terra. Mas eu não posso mentir. Deus está recolhendo os salvos, irmão Alexandre. Deus recolhe quem está salvo. E é aqueles que não estão salvos, fico feliz. Ah, coisa boa, pelo menos eu vou continuar no adultério. Coisa boa, pelo menos eu vou continuar na fornicação, na mentira. Coisa boa, pelo menos eu vou continuar praticando mal, fazendo maldade com o meu próximo. Tentando destruir umas vidas, tentando destruir umas famílias, né? Invejando eles, né? Tendo olho grande pra cima deles, eu vou caluniar eles, né? Ainda bem que não é comigo, né? Tô seguro, né? Te preocupa com a tua salvação, meu irmão, né? É palavra forte. Mas não é melhor ir pro céu, irmão Alexandre? Né? Que adianta, que nem a Bíblia fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode ganhar riquezas nessa terra, pode fornicar bastante os homens, né? Pode se prostituir bastante aí com as mulheres, né? Na fornicação, aproveita aí, faz bastante adultério. Aproveita, faz bastante adultério enquanto pode. Mente bastante, engana bastante. Enquanto pode, aproveita. Porque você não vai ter salvação. Porque a hora que o teu corpo não tiver mais saúde e vigor para você se prostituir, a hora que o teu corpo não tiver mais saúde e vigor para você cometer adultério, né? Para você viver na mentira, para você viver no egoísmo, para você viver no olho grande, na inveja, na avareza, né? Para você viver aí, ó, na idolatria, na feitiçaria, na bebedice, né? Aproveita bastante. Porque quando você morrer, você não tem salvação, você só vai ter uma eternidade de dor e sofrimento, né? O Hades aguarda você, o inferno aguarda você. Mas aqueles que o Senhor está recolhendo é para a cidade santa, é para Nova Jerusalém. O Senhor está recolhendo os seus ungidos, né? Você poderia fazer parte da salvação, você poderia fazer parte da vida eterna, mas não vai fazer porque é um baita de um prostituto adúltero, porque é um baita de um mentiroso enganador, e você não vai fazer parte da salvação. Você não vai fazer parte da vida eterna se você não se converter de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é para todo mundo, irmãos. Não diz, irmão Marinei tá surtando. Não, é pregação, é a palavra de Deus, ó. É ensinamento bíblico. Ninguém tá loqueando aqui, nem surtando, ó. É ensinamento da palavra de Deus. Eu só falo da Bíblia. A palavra de Deus, ela é forte, né? Sabe por que a palavra de Deus começou a ser forte agora? Porque eu comecei a pegar a parte que é para pregar de verdade. Porque eu comecei a pegar a parte que o teu pastor na tua igreja escondia de você. Que o teu pastor não pregava para você, sabe por quê? Porque ele não queria que você saísse da igreja, porque daí ele perdia o teu dízimo. Porque senão ele perde a tua oferta, né? Por isso que ele não prega, por isso que ele prefere ficar melando abelha e justificando, né? Mas ele não está preocupado com a salvação. E uma pessoa que te ama de verdade, você pode ver que uma pessoa que ama você de verdade, ela fala assim para você, ela prega a verdade, não é, pastor?
Oh, Deus A pessoa que nos ama, que se importa com nós, ela fala a verdade para nós. A pessoa que ama de verdade, que se importa de verdade, que ama a nossa alma de verdade, ela prega a verdade para nós e ela muda também. Ela muda, ela abandona o engano. Amém? Eu vou me deter por aqui porque o irmão Alexandre, pastor Alexandre Bernardo, quer trazer uma palavra também ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Né? Não esquece a palavra. Compartilhe o vídeo aí, em nome de Jesus. Se inscreve aí no canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Alexandre Bernardo, é contigo, meu irmão. Então, salve do povo de Deus, que adora esse Pai de Jesus, uma palavra forte sobre Gálatas. Mas eu quero também trazer uns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, a qual João escreveu, né? O apóstolo João escreveu quando estava em Patmos, na ilha de Patmos, né? Quando ele escreveu ali. E eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia. Quando ele escreve essa carta, ele diz que o anjo do Senhor envia essa carta à igreja de Laodiceia. Nós vamos estar vendo aqui o versículo 14, de número 2 de Apocalipse, e o versículo 14. Nós vamos estar vendo alguns versículos e nós vamos entender sobre a amada igreja, a igreja do Senhor, a qual o apóstolo Paulo estava falando ali em Gálatas, sobre essa igreja. E eu quero falar também sobre a igreja agora, tá? O assunto é sobre a igreja, sobre o pessoal de dentro da igreja, o comportamento de dentro da igreja. Deixa Deus te usar. E nós vamos falar agora sobre a igreja de Laodiceias. Então diz assim no versículo 14: é o anjo da igreja que está em Laodiceias. Escrevo isto, diz amém ao testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que é Deus falando. Olha aí, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és fria e nem quente. O que se foras frio ou quente, vomitará, né, da boca para fora se for frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitarei da minha boca para fora. Como dizeis, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? O próprio Deus falando, né, da igreja. Aconselho que te mim compres ouro provado no fogo, para que te riquezas e vestidos de brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que não vejas. Eu repreendo o castigo todo quantos amo, se pois zeloso e repreendo-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Então nós vimos, meus amados irmãos, meus amados ouvintes, que João, o apóstolo João, escreveu essa carta. Glória a Deus. Escreveu essa carta, Apocalipse, né? E aqui fala ao anjo da igreja, né? Essa carta é enviada ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor daquela igreja, a qual foi enviada. Que naquela igreja, irmão, não havia, glórias a Deus, o Espírito Santo de Deus dentro daquela igreja. Não havia um povo que era quente, não havia um povo que era morno na presença de Deus naquele lugar. Havia só riquezas dentro daquele lugar. Havia as pessoas que buscavam algo para elas mesmas dentro da igreja. Elas não buscavam, glórias a Deus, aquilo, glórias a Deus, que o Espírito Santo destinava para elas, aquilo que o Espírito Santo botava no coração delas. Elas iam buscar somente aquilo que elas queriam dentro da igreja. Elas estavam dentro daquela igreja ali por estar. Elas estavam dentro daquela igreja ali de Laodiceias por ocupar um banco, ocupar um cargo naquele lugar. Elas não estavam com interesse no Espírito Santo de Deus e levassem esse pensamento a Deus dentro daquele lugar. Aquelas pessoas que estavam dentro daquela igreja, elas não estavam com o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus chegou a falar, mesmo se tu fosse frio ou morno nessa igreja. Não era frio nem morno naquela igreja. Era carne pura aquela igreja. Oh, glória a Deus. Aquela igreja não tinha nada, não era nem fria e nem morna na presença de Deus. Era um povo cru na presença do Espírito Santo.
Era um povo a qual não tinha nada do Espírito Santo. Estava ali ocupando o lugar dentro da igreja. Será que hoje tu está só ocupando o lugar dentro do teu ministério? Será que hoje tu só está ocupando um cargo aí dentro do teu ministério? Tu não sente mais a presença do Espírito Santo? Tu não sente mais o poder de Jesus sobre a tua vida? Qual o teu interesse que tu está aí dentro da casa de Deus? Qual é o interesse? Porque aquele interesse desses homens era buscar para si mesmo, era buscar ouro, era se vestir bem dentro daquele lugar. Será que tu tá com esse mesmo intuito dentro da casa do Senhor aí? Será que tu tá buscando a presença de Deus? Será que tu tá com o espírito fervoroso na presença de Deus? Ou tu tá na carne pura dentro da casa do Senhor Jesus Cristo? Porque aqui a igreja de Laodiceia, meus irmãos, o próprio Deus disse que ia vomitar eles da boca para fora. Porque eles não tinham nada da presença de Deus. Eles não estavam levando nada da presença de Deus para dentro. Eles não estavam trazendo nada da presença do Senhor de dentro daquele lugar. Eles não eram nem frio na presença do Senhor, menos se eles fossem mornos. Ainda nem mornos eles eram na presença de Deus. Então o próprio Deus disse que eles iam vomitar eles da boca para fora. Porque ele não estava se agradando daquele pessoal que estava ali dentro. Um pessoal qual não clamava o Senhor, não tinha nada do Espírito Santo de Deus. E assim somos nós, quando não começamos a buscar a presença de Deus dentro da casa do Senhor, como vamos só bater um ponto dentro da casa de Deus, vamos porque o pastor prega, muitas vezes dentro da casa de Deus, porque o irmão prega, a irmã louva, mas não estamos com o intuito de ficar agradecendo, glorificando a Deus, recebendo o poder do Espírito Santo. E muitas vezes voltamos vazio para nossa casa e dizemos que o pregador não é usado. Muitas vezes dizemos que o levita não cantou bem, sendo que nós mesmos não sentimos nada da presença de Deus. Muitas vezes nossos irmãos estão cheios do poder de Deus dentro da casa e nós estamos vazios da presença de Deus e começamos a questionar aqueles que estão com a presença do Senhor Jesus Cristo. Assim era essa igreja de Laodiceias, uma igreja a qual não tinha nada do Espírito Santo de Deus sobre eles. Eles buscavam interesse a si mesmo dentro da igreja. E hoje, nos dias de hoje, não está diferente, mas, amado irmão, quantos estão fazendo isso dentro da casa de Deus, buscando por si mesmo, buscando pelos seus próprios interesses dentro da casa de Deus e deixando os outros perder a salvação, porque não estão ensinando esse verdadeiro evangelho do Senhor, a verdadeira palavra de Deus sobre essas vidas. É forte essa palavra, irmão. Porque a palavra de Deus aqui, a qual o apóstolo João escreveu, é forte, irmão. Essa igreja, o próprio Deus, ele disse que ia vomitar da boca para fora. E o Senhor está vomitando muitos hoje da boca para fora. Porque não estão, meus amados irmãos, no intuito de levar as almas aí a salvação do Senhor Jesus Cristo. Não estão com o intuito de levar o povo a buscar a verdadeira palavra de Deus. Estão interessados na carne, na alma. Então eu deixo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar essa rica tarde maravilhosa, esse domingo abençoado por Deus. E que tu venha, glórias a Deus, a buscar o Senhor. Tu não venha cair na lábia de ninguém. Glórias a Deus, tu venha examinar a Escritura do Senhor Jesus Cristo. Tu venha pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Palavra que tu salva, venha né? conferir aquilo que é pregado para ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha te abençoar, meu irmão e minha irmã, nesta tarde abençoada por Deus. E que Deus venha abençoar o teu ministério. Que Deus venha abençoar o teu intuito na presença do Senhor e que nós vamos na presença de Jesus buscar Ele verdadeiramente. Não buscar os interesses dEle que o Senhor nos dá. O Senhor quer que primeiro nós busquemos Ele, porque o resto tudo Ele vai acrescentar na nossa vida através da nossa fé, através do nosso esforço, através do nosso jejum, da nossa oração, porque nada vai ser fácil aqui nessa terra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nesse mundo vós teria aflição, Ele venceu, nós também venceria. Então nós vamos vencer na palavra do Senhor, evangelista Maranhei. Eu deixo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa abençoar essa tarde maravilhosa desse domingo para os irmãos e para as irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Está aí a palavra em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, a gente, que nem eu digo assim, ó. Toma uma água, ó, aqui o copo. A gente não gostaria, irmãos, de estar pregando forte, que nem eu digo. Às vezes eu falo para Deus, Senhor, mas que situação que o Senhor me coloca em ser pregador, assim, pregar só, as partes da Bíblia que é exortação,
que são ensinamentos fortes, que confronta o nosso pecado, né? Mas é o compromisso, né, de quem serve a Deus, de quem é servo do Senhor, de quem é um profeta de Deus. Ele deve pregar salvação e pregar a verdade, confrontar o pecado da pessoa. Tem que confrontar o pecado da pessoa, para a pessoa mudar, né? Para a pessoa mudar e alcançar a salvação da sua alma, né? Alcançar a vida eterna. Por isso que o cristão, o profeta, o pregador de Deus, ele pega partes, né, ensinamentos da Bíblia, ali, versículos, ensinamentos da Bíblia, que exorta para confrontar o pecado da pessoa, para a pessoa parar de pecar, entendeu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente ensina essa palavra, né, para nós, né, encerrar o vídeo, né, que fala em 1 Coríntios também, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, são palavras que nós precisamos pregar, né, que é palavra de exortação, que é confrontar o pecado da pessoa, para a pessoa mudar, né, para aquela pessoa não morrer naquela situação de iniquidade, para não morrer naquela situação de pecado. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então olha só, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, né? Os perversos são aqueles que são mal, né? Que praticam a maldade, né? E há outros tipos de perversidade também, que é na área sexual, na área da imoralidade sexual também há perversidades ali, né? Depois me alcança mais um pouquinho para mim, em nome de Jesus. Então fala assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros e nem homossexuais, né? Passivos ou ativos, né? Quando fala homossexuais, passivos e ativos, né? Ativos são aqueles que fazem o papel do homem, né? E passivos são aqueles que fazem o papel da mulher, né? Até isso eu explico para você, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, né? Nem adúlteros e nem homossexuais, né? Adúltero é aquele que ele é casado, mas vive pegando a mulher dos outros. Vive, né, ali sendo carnudinho, né? Pegando a mulher dos outros, pegando a esposa dos outros, ou até mesmo mulher solteira, né? E é uma pessoa que vai viver um tormento eterno se não mudar. Vai viver um tormento eterno se não se converter, de não se arrepender, de não abandonar o pecado. Porque quando nós insistimos na iniquidade, na permanência do pecado, insistimos pecando, é porque ainda nós não somos convertidos a Cristo. Significa que nós somos ainda um mundano terrível, né? Significa que ainda somos ímpios. Significa que nós ainda não alcançamos o caráter de um cristão convertido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque um cristão com caráter convertido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele não vai ficar justificando para permanecer na iniquidade. Ele não vai ficar justificando para permanecer no adultério, na fornicação, na feitiçaria, na idolatria, na bebedice, na homossexualidade. Ele não vai ficar justificando. Porque se converteu, aceitei Cristo. Aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Confessei os meus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Desci as águas, me batizei. Entrei para a comunhão, passei a cear, a participar da Santa Ceia do Senhor. Não pode mais. Não pode mais feitiçaria. Não pode mais adultério. Não pode mais bebedice.
Não pode mais egoísmo. Não pode mais mentira, engano, falsidade, soberba. Não pode mais. Você se converteu a Cristo, é que você se esqueceu? Né? Então não justifica. Vai passar a vida inteira justificando, passando a vida inteira justificando, vai passar a vida inteira pecando. Vai passar a vida inteira no pecado, na iniquidade. Aí vai morrer, né? Vai abraçar o capiroto lá. E aí, por quê? Porque eu não quis mudar, mas eu achava bacana orar. Eu achava bacana falar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu achava bacana ir na igreja. Eu achava bacana fazer a obra de Deus. Mas não achava bacana abandonar o pecado. Mas não achava bacana abandonar a prostituição, o adultério, a feitiçaria, né, a idolatria, a bebedice, os pecados que a Bíblia fala. A homossexualidade, né, a avareza. A Bíblia fala no ciúmes, fala no olho grande. A Bíblia fala no egoísmo. A Bíblia fala em caráter. Tudo a Bíblia ensina, está tudo ali na Bíblia, né? E quando você se converte a Cristo, como eu falei anteriormente, acabou, meu filho, ficou para trás, é vida nova, é vida nova, amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, fazer uma oração por todos, depois nós vamos orar aqui fora, tem que apresentar algumas coisas a Deus. Vamos orar agora por você aqui, né? Nós vamos abençoar o pastor José Carlos Sena, pedir oração pelo ministério dele, né? Tem mais alguém aí que tem pedido de oração? Pode deixar para nós no comentário, pode deixar no momento que é live ao vivo, depois virar vídeo gravado no YouTube também pode. Se tá só gravação lá no canal, volta e meia eu entro lá e vejo os comentários, né? Pode deixar os seus comentários sempre aí abaixo do vídeo, né? Compartilhar os nossos vídeos em nome do Senhor Jesus Cristo, se inscrever sempre em nosso canal, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e compartilhar essa palavra para que mais pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós oramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero orar por aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu quero orar, Senhor, por essa vida, por essa família, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha repreender o mal, que o Senhor venha repreender as enfermidades, que o Senhor venha livrar de todo mal, de todo perigo, de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa, de todas as armações, de todas as armadilhas de Satanás, de tudo aquilo que ele está preparando, Senhor, no oculto e no escondido. Que o Senhor venha repreender, Senhor, que o Senhor venha bradar forte, Senhor, com unção, com poder, com autoridade, e o Senhor venha colocar por terra, Pai, todas as obras de Satanás. Pai, eu oro, Senhor, por esse ministério desse irmão, pelo ministério dessa irmã que está no vídeo, né, pelo ministério aqui do pastor Alexandre Bernardo, pelo meu ministério, Pai, pelos levantes, Pai, que tem acontecido contra as nossas vidas, pelos levantes, Satanás, contra o nosso ministério, Pai. Que o Senhor venha neutralizar a sua ação, que o Senhor venha colocar por terra tudo aquilo que se levantar contra a tua obra, tudo aquilo, Senhor, que se levantar contra as nossas vidas, Pai. Que o Senhor Jeová, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha colocar por terra, em nome de Jesus. Abençoa todos que pediram oração aqui nessa live, nosso irmão Jonas Campo, pastor José Carlos Sena, sua família. Abençoa a todos que assistem o vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar uma semana de vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a todos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém. Encerramos aqui então a campanha, né? Campanha. 7 domingos de oração no monte. Vamos continuar, varão? Vamos orar, vamos fazer uma outra, né? Vamos? Jesus.
Aí nós voltamos para dar o início da outra e dissemos como é que vai ser a outra, o nome, né? E já teve vitória, não, varão? Teve umas vitórias. Teve, né? Em nome de Jesus. Teve umas bênçãos aí, né? Mas, glória a Deus, nós recebemos vitória, nós podemos glorificar a Deus, né, irmãos? Eu também recebi vitória. Assim como eu tomei uma ação, né? Assim como Satanás me judiou mesmo, não tô escondendo, né? Me surrou mesmo, mas tem vitória também. Tem vitória mesmo, tem vitória também. Amém? Mas para ter vitória tem que ter luta. Tem que ter dificuldade, tem que ter prova, né? Porque se nós não lutar, nós não vamos vencer. Não queira você viver um mar de rosa no mundão aí, não. Que não é assim, não. Tem que lutar. Tem que lutar para vencer. Deus dá vitória. Deus dá vitória, sim, Deus dá bênção, sim, mas para quem se esforça, para quem busca, né? Para quem ora. E nós vamos buscar mais a Deus aqui, né? Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar aqui em particular orando, né? Temos lugarzinho aqui já ajeitado para nós orar. E nós vamos estar orando por você, pela sua família, por todos nós, tá bom? Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo, né? Encerramos aqui então a campanha 7 domingos de oração, né? Vencendo todos os nossos desafios. Nós profetizamos agora que nós vencemos todos os nossos desafios. Nós profetizamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, nessa semana, toda obra de Satanás. A partir desse momento, está decretado a queda, a força, o poder de Satanás sobre nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre nossas finanças, sobre nossa família, sobre nosso casamento, sobre nossos filhos, né? Está decretado a queda de Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor Jeová, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, amém, né? Tenham todos um bom domingo, né? À noite tem culto, né? Você pode nos visitar ali, onde estaremos hoje, né? Na rua Santa Cruz, número 338, bairro 7, Sapucaia do Sul. Forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.